E aí galera, nesse vídeo eu vou te ensinar duas coisas que eu aprendi aqui ó, nesse livrão, as 48 leis de poder, para você saber chamar a atenção das pessoas de qualquer forma e não passar mais despercebido em meio à multidão. Esse é um livro que basicamente todo homem deveria ler, porque essas 48 leis de poder, se você conseguir colocar em prática, são leis que vão mudar totalmente a sua vida. Você vai ter uma reviravolta na sua vida se você conseguir entender e colocar em prática cada lei desse livro aqui de Robert Greene. Um livro muito bom que traz exemplos práticos, né? É um livro bem grande e complexo, mas tem muita coisa interessante. Ele conta as histórias, até com uma certa reviravolta, mas eu tenho certeza que se você ler e dominar essas leis, colocar em prática, você vai ter uma reviravolta muito grande na sua vida. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da lei número 6, que diz assim, ó: chame a atenção a qualquer preço. Você já parou para pensar nisso? Ou você já deve ter visto alguns exemplos práticos de pessoas, de empresários, de empresas, de atores que usam esse princípio aqui, ó, da lei 6 para chamar a atenção a qualquer custo, porque quem tem atenção, se você tem atenção das pessoas, se você consegue fazer as pessoas te notarem, que as pessoas olharem para você de alguma forma, você tem tudo que você precisa para você conseguir aquilo que você quer das pessoas. Hoje, no mundo que nós vivemos, de internet, rede social, uma das coisas mais importantes é você ter a atenção das pessoas. Existe hoje inúmeras informações, né, quando você abre o celular, quando você vai fazer alguma coisa, e é muito dinâmica, muito rápido, as pessoas não param mais para prestar atenção ou para ouvir alguém ou para ouvir você mesmo se você não tiver um conteúdo bom. Então, se você não conseguir chamar a atenção das pessoas, fra fra fatalmente, né, se você não tem a atenção delas, independente do que você faça, se você vende, se você é empresário, empreendedora, se você quer entrar nesse ramo, enfim, se você não tem a atenção das pessoas, se você não é notado pelas pessoas, como que você vai expor suas ideias e como que você vai conquistar aquilo que você quer? Então, um dos primeiros princípios que você tem que entender e você tem que saber é chamar a atenção das pessoas. Aqui na Lei 6, ele deixa um resumo básico para nós que diz assim, ó: julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não se conta. Não fique perdido no meio da multidão. Portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atraia a atenção parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Ou seja, se você tiver vergonha, se você tiver medo de fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, você fatalmente vai ficar no meio da multidão. Você vai ficar sumido. Se você não tiver uma estratégia clara para que isso aconteça, e isso existe várias maneiras, vou falar aqui basicamente de duas a três, para que você consiga atrair a atenção das pessoas e chamar a atenção das pessoas. A primeira que eu quero falar aqui é sobre a comunicação. Uma das coisas que você tem que desenvolver, todo mundo tem que desenvolver, é a comunicação, a forma que você fala, a forma que você se expressa. Isso é fundamental para que você consiga atrair a atenção das pessoas. Porque se você consegue dialogar bem, se você consegue entender as pessoas, se você tem um bom diálogo, né? Se você consegue expor bem as suas ideias, falar quando for necessário, com certeza você vai conseguir chamar a atenção com a sua comunicação. Então, um dos pontos que você precisa desenvolver para chamar a atenção é a comunicação, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. O segundo ponto que eu quero expressar para você chamar a atenção das pessoas é a sua aparência. Duas coisas importantes: o jeito que você se veste e a postura que você tem. Eu bato muito na tecla aqui da prática de exercício físico, aumente a sua testosterona. Porque quando você aumenta a sua testosterona, quando você pratica exercício físico, você fica mais confiante. Além de, claro, você melhorar a sua performance física, quando você tem um físico bom, quando você tem um peitoral, umas costas desenvolvidas, né, você tem mais confiança. E você sabe que
a confiança para um homem é tudo. Um homem sem confiança não é um homem, é um menino. Então você precisa aumentar a sua testosterona praticando exercício físico, seja ele musculação, corrida ou qualquer outro esporte. É claro que eu sempre falo da musculação, que é uma das formas mais eficazes para que você aumente sua testosterona, você modere seu corpo, você melhore sua postura e, consequentemente, a sua presença. E claro que tudo isso alinhado a uma boa vestimenta. Você precisa se vestir bem para que você consiga, além da postura, chamar a atenção das pessoas com aquilo que você veste. Um exemplo muito claro hoje de chamar a atenção das pessoas a qualquer custo, nós podemos usar o exemplo da Virgínia, que está em alta, né, na moda, e todo mundo está falando dela. É uma mulher que já é milionária, que já tem tudo, teoricamente, que ela precisa. Também não sei, não podemos falar aqui em relação ao relacionamento dela com o Vinícius Júnior, se realmente existe algum interesse por trás. Eu acredito que sim, né? Pode ser que sim, tem um amor, tal, enfim, mas consequentemente existe um interesse sim por trás de tudo isso que está acontecendo. Então, hoje a Virgínia, né, o casal ali, é um dos casais, não é os mais bonitos, mas é um casal mais falado aí da rede social. Tudo que a Virgínia faz hoje é notícia, tudo que o Vinícius faz hoje é notícia, principalmente a Virgínia. Ou seja, talvez não seja lá um romance e tal, o amor da vida dela, mas ela é falada de todas as formas, pelo bem ou pelo mal. E também ser falado, né, fale bem ou fale mal, é uma estratégia para você sempre estar sendo lembrado ou chamando atenção de alguma forma. Então, esse livro traz várias lições, né, várias leis para nós, e essa é a lei número 6 de chamar a atenção a qualquer custo. E existem várias outras coisas que eu poderia ficar citando aqui desse livro, mas os exemplos práticos que eu deixo para você aqui hoje desse livro, dessa lei 6, chame a atenção. Você precisa arrumar uma forma para que você chame a atenção das pessoas, para que as pessoas te vejam, né, seja uma empresa, porque se as pessoas não te verem em rede social, se você tiver medo de se comunicar, se você tiver medo de aparecer, é aquele velho ditado: quem não é visto não é lembrado. Então você precisa, nesse final de ano agora, 2025, o ano que vai entrar, 2026, use essa lei para que você chame a atenção, use estratégias para que você apareça de alguma forma. Eu citei duas aqui importantes, né, que é a sua comunicação, a sua vestimenta e a sua postura. Tenho certeza que se passar uma pessoa bem posturada ou bem vestida perto de você, ou qualquer um ambiente que tenha muita gente, todo mundo vai parar para ver. Então faça barulho de alguma forma, chame atenção, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Lembre-se que a primeira impressão é aquela que fica, e você nunca sabe quando vai ser a sua primeira impressão para as pessoas. O livro diz aqui, ó, bem claro: julgue-se tudo pela aparência. Então, se a pessoa não conhece você, não conhece sua empresa, a primeira coisa que ela vai fazer é, de repente, entrar na sua rede social, procurar saber aquilo que ela vê, primeiramente, é a impressão que vai ficar. Então, se você não causar já de cara uma boa impressão, dificilmente você vai ter uma segunda chance. Talvez você não tenha uma segunda chance. Pode ser isso na sua empresa, com os clientes, na sua vida pessoal, com alguém que você está afim, com a mulher que você quer conquistar, enfim. Então lembre-se, a aparência faz toda a diferença e você precisa chamar a atenção das pessoas com a sua aparência, seja ela para o lado bom ou seja ela para o lado ruim. Mas você precisa sempre ser lembrado e ser falado na vida das pessoas. É claro que eu espero que seja pelo lado bom. Então, se você quer mais dicas, né, desse livro, né, e também dica de exercícios, dica de como você vai melhorar o seu físico, como você vai melhorar a sua saúde e a sua performance, não só a sua, mas quanto a da sua empresa, já se inscreva no canal, porque frequentemente eu posto aqui muitas coisas interessantes para você. Então, invista em você, chame a atenção de alguma forma, que eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, vai mudar totalmente a sua vida.